Bom, pessoal, eu fiz aqui os exercícios, tá? Que eu passei na última aula. Eu até deixei separado aqui em outro pacote, né? Então coloquei aqui, ó, namespace, exercício 4. Criei lá, pessoa. Aí de pessoa nós tínhamos professor que estendia de pessoa. Todos eles estão no exercício 4, tá? Então o que que acontece? Aqui do lado direito do Visual Studio tem como você ver aqui, ó, alterações do Git, modo de exibição. Olha a importância de a gente trabalhar com namespace, tá? Eu quis fazer isso para ficar bem separado. Então, no exercício 4, eu tenho essas classes: aluno, chefia, coordenador, funcionário, pessoa e professor. Dentro de herança eu tenho filho, pai e programa, tá? Que nós vamos dar continuidade aí para aprender um pouco mais sobre herança, tá? Então, o próximo passo que nós temos aí para entender tudo isso são os acessos, tá? Então, por conta disso, na classe pai, nós vamos criar uma classe chamada nome do pai, tá? Então, vou vir aqui, ó, um atributo, né? Errado, um atributo. Public string nome do pai, tá? Salvei, vamos ver se é string mesmo. Public, né? Public string nome do pai. E no filho, public string nome do filho. Então, o filho herda o pai. Vamos lá. Public string nome do filho. Perfeito. Vamos ver qual que é o exemplo aí que nós vamos poder fazer, tá? Bom, como, pessoal, é um arquivo, é um atributo público, tá? Se eu vier aqui na classe program, eu consigo acessar tudo. Olha, F ponto. Nome do filho eu tenho acesso, ok? E nome do pai também. Olha aí que interessante. Nome do pai está em qual classe? Na classe pai, né? Então é na superclasse, tá? Poderia colocar aqui José, né? Olha aí que interessante. Então, o que, que a gente entende? Quando uma variável é pública, o filho tem acesso a ela, ok? E outras classes têm acesso a ela também, tá? Já é diferente, pessoal, se a gente vier aqui e colocar um private, tá? Se a gente colocar aqui o nome do pai é privado, tá? Ó, coloquei aqui, ó, nome do pai privado, salvei. Automaticamente aqui no programa vai dar erro, tá? Porque a gente não tem acesso mais, tá? Através do filho, nós não temos mais acesso. Então, isso aí é importante vocês entenderem, tá? Então, atributos privados dentro do pai, tá? Classes externas não conseguem. E o próprio filho? Vamos ver se o filho consegue? No construtor do filho, vamos tentar aqui, ó, nome do filho. Ele nem aparece também, tá? O nome do pai aí, olha. Então, quando é privado, qual é a única classe que consegue acessar? É a própria classe, né? Então, aqui eu poderia colocar o nome do pai é igual a tal, tá? É igual a teste. Por quê? Atributos privados, somente a própria classe consegue ter acesso, ok? Vamos testar isso aqui agora. Protected, tá? Então, se eu falar que é protected, vamos lá. A própria classe com certeza consegue modificar. E a classe filho? Nome do pai. Olha aí que interessante. Quando é protected, tá? Ó, alterando pelo construtor do filho. A gente consegue fazer a alteração, tá? E fora? Consegue? Não consegue fazer fora, tá? Então vamos lá. Público, qualquer pessoa consegue acessar o atributo. Privado, somente a própria classe. Então, se o atributo está dentro da classe pai, somente a classe pai consegue fazer esse acesso. Se for protected, tá? Protegido, aí a classe filho também consegue acessar. Beleza, galera? Bom, esse é um ponto que nós vamos aprender aí hoje sobre acessos.
Outro ponto que nós temos que nos atentar é com sobrecarga. Sim, com sobrecarga na superclasse, tá? Então, aqui nós vamos criar alguns atributos, tá? Para a gente seguir aí uma sequência para a gente trabalhar em cima. Então, aqui na classe Pi, o que nós vamos criar, tá? Eu vou mudar esse atributo aqui, tá? Vamos criar lá, public int a, beleza? Construtor do Pi, tranquilo. Aí nós vamos criar o que? Outro construtor, tá? Só que esse outro construtor, ele vai receber um string nome, ok? E aqui nós vamos imprimir algo, tá? Olha lá, construtor, nós vamos colocar, sou com o construtor com parâmetros da classe Pi, mais nome, tá? Bom, pessoal, aqui não tem muito segredo, tá? É apenas um construtor recebendo um parâmetro do tipo string. Só. O que mais? Vamos tirar esse... Vamos criar mais um método aqui. Public void m, string nome, tá? O que esse m faz? Console.writeLine superclasse Pi, vírgula, e nome, né? Nome. Perfeito. Bom, simplesmente vim aqui e criei um método com o nome m. Só isso, pessoal, tá? Do tipo público, né? Tranquilo. Bom, o que nós vamos fazer agora na classe filho? Então, olha, relembrando, na classe Pi temos um construtor padrão, tá? Sem parâmetros. Temos um construtor com parâmetros, aonde eu vou fazer escritas diferentes. Quando eu instanciar, né, o Pi padrão, construtor Pi. Quando eu passar parâmetros, sou o construtor com parâmetros da classe Pi e imprime o nome, né? Agora nós vamos fazer uma alteração no filho. Então, o filho ele vai ter uma string do tipo inteiro com o nome B. O construtor, vamos lá, construtor filho, né? Filho ou B aqui, vamos chamar aqui, ó, construtor B, tá? E eu quero também criar um outro, né? Construtor filho, tá? Ele vai receber o quê? Um nome, tá? Porém, vamos lá, ó. Se eu abrir e fechar, tá? Eu tenho condições de chamar o construtor com o parâmetro do meu pai. Então, a gente vem aqui e chama base. O que eu estou falando com base, galera? A palavra base, eu estou chamando o construtor do meu pai, tá? Como essa classe é a classe filho, ela herda da classe pai, então eu coloco aqui base, ele já vai me dar duas opções, ó. Pai vazio e pai com nome. Olha aí que interessante. Ele já entende que base eu estou falando que é a chamada do construtor do pai. Então ele já me dá duas opções, vazio ou com parâmetro. Vamos passar o próprio parâmetro nome, ok? E é assim que nós chamamos, fazemos a chamada do construtor do pai com parâmetros, tá? Vamos criar outro método aqui, public void j. Somente vamos escrever console.writeLine sou j, tá? Bom, agora é que nós vamos fazer aí alguns testes, tá? Vamos lá na classe program e vamos executar isso aqui para ver o que vai acontecer. Estou chamando a classe filho padrão, tá? Vamos ver lá. Ele chamou construtor pai, construtor B, tá? O que significa? O filho tem o construtor B, né? Construtor padrão. Logo, ele chamou o construtor do pai antes. Construtor do pai, construtor do pai, ok? Agora nós vamos fazer um teste, né? Chamando o construtor com parâmetros. Então, vamos lá. Teste. Vou colocar aqui, olha. Teste. Antes de executar, vamos tentar lembrar. O filho com um parâmetro do tipo string,
ele vai chamar o construtor do pai também com um tipo string, tá? Bom, faltou o quê? Eu acho que é isso, já dá pra gente testar. Vamos testar. Olha lá que interessante. Ele chama, primeiro de tudo, sou o construtor com parâmetros da classe pai teste. Olha lá, eu passei o teste. Então, quando eu chamo um construtor, tá? Da classe filho, eu tenho condições de escolher se o meu pai tem mais de um construtor, qual vai ser o construtor que eu quero que aquela que seja chamado da classe pai, tá? Então, com essa palavra aqui, base, eu consigo chamar todos os construtores da classe pai, ok? Vamos ver o que mais. Bom, vamos nos aprofundar mais um pouco agora, tá? Eu vou criar mais uma classe chamada neto. Beleza? Tá? O que esse neto aí vai fazer? Tá? Neto vai estender de quem? Do filho, né? O que o neto vai ter? Public int c. Vamos criar um construtor? Public neto. Tá? O que eu vou colocar? Console.writeLine construtor neto. Perfeito. Legal. Vou criar um método, né? Construtor e método. Public void x string nome, tá? Vamos lá. Console pronto. WriteLine classe c dois pontos x mais nome, tá? Bom, então criei uma classe neto que estende o filho, tá? E agora, aqui no programa, eu vou chamar, só para a gente ver o que vai acontecer aqui, tá? Neto, neto, n é igual a new neto, né? Beleza. Só de eu fazer isso aqui, ele já vai chamar, tá? O construtor, vamos aqui, olha, no construtor do filho, construtor filho, né? O construtor padrão já tem o construtor filho e o pai também tem o construtor padrão e o filho também. Só da gente criar um neto, ele já vai chamar os três construtores, tá? Então tá lá, ó. Construtor pai, construtor B e construtor neto, né? Poderia chamar aqui o construtor do filho de construtor filho, tá? Para ficar mais fácil aí. Mas deu para entender. Bom, fora isso, pessoal, o filho ele tem um método chamado J. O pai tem um método chamado M. Então, M, J e o neto tem o X. Então, a gente simplesmente pode vir n.x, tá? X recebe um nome. Vamos passar aqui, ó, 1, tá? O X, pessoal, o X é da onde? O X é da classe neto, tá? Olha lá, neto. Já vou chamar. Beleza, o que mais? n.j. O J é da onde? O J é da classe filho, não recebe parâmetros. Ele simplesmente vai escrever sou o J, tá? Que mais? n.m, tá? O m, ele espera um parâmetro. Olha aqui, ó. Ele espera um parâmetro do tipo string, tá? Então, vamos passar o 3. Quando eu passo o mouse em cima, ele vai me explicar, ó. Void pai.m. Então, se eu vier aqui na classe pai, vai ter aqui, ó, public void m, tá? Então, aqui chamei da classe neto, filho e pai. Ok? Vamos executar para ver o que vai dar. Tá lá. Chamou os três construtores, né? Construtor pai, filho, neto. Chamou a classe neto, chamou o método, né, da classe neto
métodos da classe filho e métodos da classe pai, tá? Então, esse é um poder aí, pessoal, de uma herança, tá? É muito importante aí que nós possamos entender essa questão aí de variáveis, o que a gente herda, o que a gente não herda, tá? E métodos também é muito importante, tá? Vai acontecer casos aí a qual a gente pode fazer uma classe somente de métodos e estender, ok? Outras classes desse método onde temos aí privilégios de usar os métodos da classe pai. Beleza, galera? Eu vou passar um exercício para vocês daqui a pouco, por enquanto é só.